Aleluia. Hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em 1 Samuel 25. Fala sobre... Vamos ler o versículo de número 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem ele era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o sábio Salomão, rei e profeta de Israel, ele fala de uma mulher sábia, a quem ele admira muito. Sou propenso a acreditar que este registro, que essa palavra, é um exemplo real e tenha sido inspirado, irmãos, na própria Abigail. Abigail tornou-se uma das esposas do rei de Davi. A história de como ela conheceu o rei é uma palavra muito interessante para nós, na palavra do Senhor. Ela era simpática e compreensiva, mesmo quando a situação ao redor dela era difícil. Nós podemos aprender muito como esta mulher de fé. Quer dizer que a história principal de Abigail ela é encontrada em 1 Samuel 25. Ela é mencionada algumas outras vezes, irmãos, na Escritura, mas não com tantos detalhes como é encontrado neste capítulo. Nós sabemos de uma outra referência que se encontra em 1 Crônicas 3, que Abigail era a mãe do filho de Davi, chamado Daniel. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail, no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos mandou a ti para te tomarmos por sua mulher. E ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. 1 Samuel 25, 40, 41. Eu quero dizer que Nabal, marido de Abigail, era um homem rico, dono de 3.000 ovelhas e 1.000 caprinos. Está lá em 1 Samuel 25, 2. A palavra do Senhor diz que este homem era mesquinho e do mal na forma como ele conduziu o negócio. Davi, irmãos, enviou alguns de seus homens para ver se Nabal iria conceder uma oferta de alimentos para os seus homens que estavam passando fome. Este não era um pedido irracional dada a situação. Eu quero dizer que os pastores de Nabal viveu e trabalhou entre Davi e seus homens. Davi ofereceu, irmãos, proteção para os homens e o gado de Nabal. Esta área era invadida regularmente pelos filisteus na terra. Está em 1 Samuel 23. Eu quero dizer que Davi deu a proteção necessária que beneficiou Nabal e colaborou indiretamente com a sua prosperidade, irmãos. Em cima da proteção que foi dada, nós aprendemos no versículo 3 que Nabal era da família de Calebre. Esta é a família que fundou a cidade de Belém, local de nascimento de Davi. Nabal era um parente próximo de Davi. Nabal sabia muito bem quem era Davi, embora ele alegue não saber sobre Davi e seus homens, em 1 Samuel 25, 10. Irmãos, eu quero dizer que a resposta de Nabal ao pedido de Davi foi a recusa pura e simples. Em seguida, ele acusou Davi de ser um escravo fugitivo. Em resposta, Davi preparou 400 homens para ir saquear e destruir Nabal. Este contingente, irmãos, não era todos seus homens. Davi tinha ainda 200 homens de seu exército que ficaram para proteger o acampamento. Davi não considerou necessário envolver todos os seus homens em uma tarefa tão fácil. Muitas vezes ouvi as pessoas abordar a questão de saber se Davi estava certo em sua resposta a Nabal. Sei que nós não podemos responder isso como uma forma definitiva, mas sabemos que a resposta de Abigail era correta. Resposta de Abigail. Abigail sabiamente, irmãos, viu que Davi era capaz de destruir Nabal e as pessoas que ele amava. Ela sabia o poder de Davi e os seus homens valentes. Ela também sabia que Davi era o rei ungido de Israel. 1 Samuel 25, 30. Deus iria proteger Davi de qualquer forma. Ela queria ser uma parte da obra de Deus. Eu quero dizer que os pastores de Nabal, irmão, sabiam que era inútil tentar falar com o seu mestre. Está lá em Samuel 25, 17. Para o que informou Abigail dos planos de Davi para matar o povo de Nabal. Quer dizer que os pastores disseram a Abigail da bondade e proteção que Davi tinha fornecido. Depois que ela ouviu falar sobre os planos de Davi, ela secretamente se preparou para encontrá-lo com um presente. Ela reconheceu que Davi estava protegido por Deus. Ela sabia
que não havia sentido, irmãos, em tentar lutar contra ele. Eu acredito que ela estava pensando mais nas pessoas da casa do que apenas a si mesma quando ela fez o seu apelo a Davi. Ela desejou proteger as pessoas inocentes que trabalhavam para Nabal. Curiosamente, irmãos, em seu apelo a Davi, falou sobre Deus usando alguma ilustração para frustrar os seus inimigos. Está lá em 1 Samuel 25, 29. Ela sabia que Davi tinha matado um inimigo anterior de Deus usando esta mesma arma. Ela fez um apelo a Davi de uma forma muito pessoal. Ela deu a Davi uma oferta de 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de milho, 100 cachos de passas e 200 bolos de figo. Esta foi certamente, irmãos, uma oferta generosa. Ela não deixou Nabal saber que ela ia dar este presente a um homem que Nabal havia dito anteriormente que não era digno de tal presente. Davi aceitou o presente e voltou para seu acampamento, irmãos, apaziguado por causa da bondade de Abigail, mulher de Nabal. Abigail voltou para casa para encontrar Nabal bêbado. Ela sabiamente nem mesmo tentou falar com ele naquele momento. Ela esperou até que ele estava sóbrio no dia seguinte. Abigail disse a Nabal tudo o que havia acontecido entre ela e Davi. Como que Davi estava em seu caminho com seus renomados homens poderosos para destruir Nabal e sua família. Ela provavelmente também lhe contou, irmãos, sobre o dom generoso que ela concedeu a Davi. Ao ouvir todas essas notícias, a palavra do Senhor diz que o coração de Nabal morreu dentro dele. Isto poderia significar, irmãos, que ele teve um ataque cardíaco, ou mais provavelmente significa que ele teve um derrame. A reação de Nabal, irmãos, apresentou realidades brutas e cruéis. Uma delas é que a sua esposa o havia traído dando a comida que o próprio Nabal se recusou a dar. Além disso, ele percebeu que Davi com seus 400 homens era muito mais poderoso do que Nabal e seu bando de pastores. Nabal teria sido dizimado pelas forças de Davi. Mesmo que Nabal tenha alegado que ele não sabia quem era Davi, ele certamente temia o rei, ungindo o seu exército. Quer dizer que o resultado dessa percepção é a reação física, irmãos, de que Nabal experimentava, que foi que ele morreu 10 dias depois. Algum tempo depois, Davi enviou seus homens para tomar Abigail para ser sua esposa. Tenho certeza de que ela era uma senhora bonita, mas Davi provavelmente reconheceu alguma grande sabedoria nela. Ela sabia como desarmar uma situação volátil, uma situação difícil. Tenho certeza de que ela não se propôs a ver o marido perverso ser morto por Deus, mas ela deixou Deus usá-la para trazer julgamento sobre Nabal e para proteger o rei ungido de Deus, ungido de Israel. Eu quero dizer que a palavra do Senhor termina dizendo que Davi tomou também a Ainoá para ser sua esposa, sendo Mical mencionada. Na história de Davi e Golias, Davi tinha sido dado a Mical, filha de Saul, para ser sua esposa. Mas mais tarde Saul levou sua filha para longe de Davi e deu-lhe em casamento a outro homem. Há uma lista dos descendentes de Davi em 1 Crônicas 3. Há 7 esposas que fugiram nesta passagem. Essas são apenas as mulheres que tiveram filhos com ele, pois sabemos que ele tinha pelo menos uma outra mulher, porque Mical era estéril, irmãos. Eu quero dizer que Abigail era uma mulher de sabedoria. Ela soube seguir os desejos de Deus, mesmo quando o resultado não era certo. Abigail era sábia e prudente. Ela sabia que o plano de Deus para a nação é que Davi era imbatível, segundo a vontade de Deus. Porque ela sabia que Davi era segundo o coração do Senhor. Então ela teve ousadia e ela foi uma mulher sábia em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma mulher sábia também, poderosa. Aleluias.